Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica e descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 74, estamos no período do deserto e vamos ouvir Números 27 e 28, Deuteronômio 28 e Salmo 112. Números 27. Aproximaram-se então as filhas de Zelofade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Estes são os nomes das suas filhas: Maalá, Noá, Oglá, Milcá e Tirsá. Puseram-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e de toda a assembleia, à entrada da tenda da reunião, dizendo: Nosso pai morreu no deserto. Todavia não se achava entre os que no grupo de Coré se revoltaram contra o Senhor. Morreu sim devido ao seu pecado, sem deixar filhos. Por que é que o nome do nosso pai há de ser cortado da sua família por não ter tido filhos? Dá-nos propriedade entre os irmãos do nosso pai. Moisés apresentou a causa delas diante do Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés: Sim, as filhas de Zelofade têm razão. Dar-lhes-ás a posse da herança entre os irmãos de seu pai e transmitir-lhes-ás a herança do pai delas. Falarás depois aos filhos de Israel: Se um homem morrer sem deixar filhos, transmitireis a herança à sua filha. Se também não deixar filha, então dareis a herança aos seus irmãos. Se não tiver irmãos, dareis a herança aos irmãos de seu pai. E se não tiver irmãos do pai, dareis a herança ao sobrevivente que for mais próximo da sua família. Ele terá a posse, e isso será diante de Israel uma lei de direito, conforme o Senhor ordenou a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Sobe ali ao monte Abarim e contempla a terra que darei aos filhos de Israel. Depois de a contemplares, irás tu também juntar-te aos teus antepassados, como se juntou a Arão teu irmão. Vós transgredistes as minhas ordens no deserto de Sin, quando a Assembleia se revoltou, em vez de fazer-lhes reconhecer a minha santidade pelas águas diante deles. Essas são as águas de Meribá, em Cades, no deserto de Sin. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor Deus, que dais vida a todos os seres, nomeai um homem para esta Assembleia, que saia à frente dela, que caminhe à sua frente quando saírem e caminharem, de modo que a Assembleia do Senhor não seja como um rebanho sem pastor. O Senhor respondeu a Moisés: Chama para junto de ti a Josué, filho de Nun, homem em quem reside o Espírito, e impõe as tuas mãos sobre ele. Apresenta-o ao sacerdote Eleazar e a toda a Assembleia, e o instruirás diante deles. Entrega-lhe a parte da tua responsabilidade, de modo que lhe obedeça toda a Assembleia dos filhos de Israel. Ele se apresentará ao sacerdote Eleazar, e este consultará por ele o Senhor mediante os dados sagrados. Por ordem dele sairão, e por ordem dele caminharão, ele e todos os filhos de Israel, toda a Assembleia. Moisés fez como o Senhor lhe mandara. Chamou Josué e foi apresentá-lo diante do sacerdote Eleazar e diante de toda a Assembleia. Impôs as mãos sobre ele e instruiu-o como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Números 28. O Senhor disse a Moisés: Ordena aos filhos de Israel e diz-lhes que me apresentem a minha oferta, o meu pão, sacrifício de odor agradável. Deveis apresentá-lo no tempo devido. Dir-lhes-ás ainda: Esta é a oferta queimada que deveis apresentar ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito por dia, em holocausto perpétuo. Oferecerás um dos cordeiros pela manhã e outro ao cair da tarde.
e mais 1/10 de efá de flor de farinha em oblação, amassada num quarto de hin de azeite puro. Holocausto perpétuo, já feito no monte Sinai, sacrifício de odor agradável em honra do Senhor. A sua libação será de 1/4 de hin para o primeiro cordeiro. É no santuário que derramareis esta libação inebriante em honra do Senhor. O segundo cordeiro deveis oferecê-lo ao cair da tarde, como a oferta da manhã, e oferecereis a sua libação, sacrifício de odor agradável em honra do Senhor. Em dia de sábado, oferecereis 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2/10 de flor de farinha, oblação amassada em azeite e a sua libação. Este é o holocausto de cada sábado, para além do holocausto perpétuo e sua libação. No primeiro dia dos meses, oferecereis um holocausto em honra do Senhor. 2 touros, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de flor de farinha em oblação, amassada em azeite por cada touro. 2/10 de flor de farinha em oblação, amassada em azeite por cada carneiro, e 1/10 de flor de farinha em oblação, amassada em azeite por cada cordeiro. Holocausto de odor agradável, oferta queimada em honra do Senhor. As suas libações serão metade de 1 hin de vinho por 1 touro, 1/3 de hin por carneiro e 1/4 de hin por cordeiro. Este será o holocausto do começo do mês para cada mês do ano. Oferecer-se-á também um bode em sacrifício pelo pecado ao Senhor, além do holocausto perpétuo e sua libação. No primeiro mês, no 14º dia do mês, será a Páscoa em honra do Senhor. E no 15º dia desse mês será a festa. Durante 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia haverá uma reunião santa. Não fareis qualquer encomenda de trabalho. Oferecereis como sacrifício para ser queimado em holocausto em honra do Senhor 2 touros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. Fareis a respectiva oferta de flor de farinha amassada em azeite. 3/10 por touro, 2/10 por carneiro e 1/10 por cada um dos 7 cordeiros. E ainda um bode em sacrifício pelo pecado para vossa expiação. Fareis isto além do holocausto da manhã, que é um holocausto perpétuo. Assim fareis durante os 7 dias. É alimento de sacrifício de odor agradável queimado em honra do Senhor. Falo-eis em holocausto perpétuo e sua libação. No 7º dia tereis uma reunião santa. Não fareis qualquer encomenda de trabalho. No dia das primícias, ao apresentardes a nova oferta ao Senhor na festa das semanas, haverá uma reunião santa. Não fareis qualquer encomenda de trabalho. Oferecereis um holocausto de odor agradável em honra do Senhor. 2 touros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A vossa oferta será de flor de farinha amassada em azeite, 3/10 por cada touro, 2/10 por carneiro e 1/10 por cada um dos 7 cordeiros. E um bode para expiação vossa. Fareis isto além do holocausto perpétuo e sua oblação. Todos eles têm de ser perfeitos, bem como as suas libações. Deuteronômio 28. Se escutares a voz do Senhor teu Deus, procurando observar todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus te tornará superior a todos os povos da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti e ficarão contigo, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Serás abençoado na cidade e abençoado nos campos. Bendito o fruto das tuas entranhas, o fruto da tua terra, o fruto do teu gado, as crias dos teus bois e os filhotes das tuas ovelhas. Bendito o teu cabaz e a tua arca. Bendito serás quando entrares e bendito quando saíres. O Senhor te entregará aos inimigos que se levantarem contra ti. Se vierem contra ti por um caminho, por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor fará que a bênção fique contigo nos teus celeiros e em todas as tuas obras, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te há de dar. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te jurou, enquanto guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos.
Todos os povos da terra verão que o nome do Senhor é invocado sobre ti e terão medo de ti. O Senhor te dará em abundância o fruto das tuas entranhas, o fruto dos teus gados e o fruto da tua terra no país que o Senhor jurou a teus pais que te havia de dar. O Senhor abrir-te-á os seus preciosos tesouros, o céu para dar chuva à tua terra no tempo oportuno e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Muitos povos te pedirão emprestado, mas tu nunca pedirás emprestado. O Senhor te colocará no primeiro lugar e não no último. Estarás sempre no alto, jamais em baixo, enquanto escutares os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te prescrevo, guardando-os e cumprindo-os, sem te desviares nem para a direita nem para a esquerda, de nenhuma das palavras que eu hoje te prescrevo, seguindo outros deuses e adorando-os. Mas se não escutares a voz do Senhor teu Deus, guardando e cumprindo todos os seus mandamentos e preceitos que hoje te prescrevo, cairão sobre ti todas estas maldições e ficarão contigo. Serás amaldiçoado na cidade e amaldiçoado nos campos. Maldito o teu cabaz e a tua arca. Maldito o fruto das tuas entranhas, o fruto da tua terra, a cria dos teus bois e os filhotes das tuas ovelhas. Maldito serás quando entrares, e maldito quando saíres. O Senhor mandará a maldição, a desgraça e a ruína para tudo aquilo a que lançares mão, até que sejas aniquilado e destruído sem demora, por causa dos teus delitos, por o teres abandonado. O Senhor te enviará a peste até te fazer desaparecer da terra, onde vais entrar para dela tomar posse. O Senhor atingir-te-á com tísica, febre, inflamação, delírio, secura, ardência e palidez, que te perseguirão até sucumbires. O céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra debaixo dos teus pés será de ferro. O Senhor transformará a chuva da tua terra em cinza e poeira, que descerão sobre ti do alto do céu até seres aniquilado. O Senhor deixar-te-á derrotado diante dos teus inimigos. Se saíres contra eles por um caminho, por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás escarnecido por todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os afugentará. O Senhor te atingirá com os tumores do Egito, com úlceras, sarna e comichão, de que não te poderás curar. O Senhor atingir-te-á com vertigens, cegueira e perturbações do espírito. Andarás às apalpadelas em pleno dia, como um cego na escuridão, sem encontrares o caminho, e serás oprimido e espoliado todos os dias sem haver quem te salve. Desposarás uma mulher, e outro homem a possuirá. Edificarás uma casa, e não habitarás nela. Plantarás uma vinha, e não a vindimarás. O teu boi será abatido diante de ti, e não comerás dele. O teu jumento será roubado à tua vista, e não te será restituído. As tuas ovelhas serão entregues aos teus inimigos, e não terás quem as salve. Os teus filhos e as tuas filhas serão entregues a um povo estrangeiro. Os teus olhos verão e consumir-se-ão de dor, esperando-os todos os dias sem que lhes possas dar a mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho serão devorados por um povo que não conheces. Serás oprimido e maltratado todos os dias. Acabarás por enlouquecer com o espetáculo que os teus olhos hão de ver. O Senhor te atingirá nos joelhos e nas coxas com uma úlcera maligna da planta dos pés ao cimo da cabeça. O Senhor te conduzirá a ti e ao rei que o escolheres para governar, para o meio de um povo que nem tu nem os teus pais conheceram, e ali servirás outros deuses que não passem de madeira e de pedra. Serás motivo de espanto, de troça e de escárnio entre todos os povos para o meio dos quais o Senhor te conduzir. Semearás grande quantidade de semente no teu campo, mas pouco colherás, porque os gafanhotos a devorarão. Plantarás e cultivarás vinhas, mas não beberás vinho nem o armazenarás, porque será devastado pela lagarta. Terás oliveiras por todo o país, mas não te ungirás com azeite, porque as azeitonas cairão. Criarás filhos e filhas, mas deixarás de os ter porque irão para o cativeiro. Os insetos devastarão todas as árvores e o fruto da tua terra. O estrangeiro que está no meio de ti elevar-se-á acima de ti cada vez mais alto.
Tu, porém, descerás cada vez mais baixo. Ele emprestar-te-á a ti, mas tu não lhe poderás emprestar. Ele estará no primeiro lugar e tu estarás no último. Todas estas maldições cairão sobre ti, perseguir-te-ão e ficarão contigo até seres exterminado, porque não escutaste a voz do Senhor teu Deus, guardando os mandamentos e preceitos que o Senhor te ordenou. Estas coisas acontecerão contigo e com a tua descendência, como um sinal e um aviso para sempre, por não teres servido o Senhor teu Deus com alegria e bom coração, quando tinhas abundância de tudo. Servirás, porém, os inimigos que o Senhor enviar contra ti na fome, na sede, na nudez e na mais completa miséria. Eles porão um jugo de ferro sobre o teu pescoço, até te aniquilarem. O Senhor fará erguer-se dos confins da terra contra ti um povo longínquo, veloz como a águia, cuja língua não compreendes. Um povo de aspecto feroz, que não terá respeito pelo velho, nem piedade pelo adolescente. Ele devorará o fruto do teu gado e o fruto da tua terra até seres aniquilado. Não te deixará nem trigo, nem vinho, nem azeite, nem a cria dos teus bois, nem os filhotes das tuas ovelhas, até te fazer desaparecer. Ele te cercará em todas as tuas cidades, até que caiam em todo o país os teus altos muros e as fortalezas em que punhas a tua confiança. Cercar-te-á em toda a terra que o Senhor teu Deus te tiver dado. Terás de comer até o fruto das tuas entranhas, a carne dos teus filhos e filhas, que o Senhor teu Deus te tiver dado, tal o aperto e a angústia quando o inimigo te cercar. O homem mais sensível e delicado entre vós olhará com maus olhos o seu irmão, a esposa que ele ama e os filhos que lhe restarem, para não ter de repartir com nenhum deles a carne dos filhos que vai comer, por nada mais lhe restar, no aperto e na angústia em que o cerco do inimigo te deixou em todas as tuas cidades. A mulher mais sensível e delicada entre vós, que nem sequer ousava pousar na terra a planta dos pés, de tão mimada e delicada que estava, olhará com maus olhos o marido que ama, o seu filho e a sua filha, a placenta que lhe sai do ventre entre as pernas e os filhos que gerou. Porque na sua miséria total, ela os comerá às escondidas, no meio do aperto e angústia a que te reduzirá o teu inimigo nas tuas cidades. Se não procurares cumprir todas as palavras desta lei escritas neste livro, em reverência ao nome venerável e temível do Senhor teu Deus, o Senhor agravará os teus flagelos e os da tua descendência. Flagelos grandes e persistentes, doenças malignas e persistentes. Fará recair sobre ti todas as pragas do Egito, diante das quais te aterrorizavas e que não mais te deixarão, bem como outras doenças e desgraças que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas aniquilado. Poucos homens de entre vós hão de escapar, depois de terdes sido tão numerosos como as estrelas do céu. Tudo isto porque não escutaste a voz do Senhor teu Deus. E assim como o Senhor se deleitava em vos encher de benefícios e vos multiplicar, assim também se deleitará o Senhor em vos fazer perecer e vos aniquilar. E sereis arrancados da terra em que ides entrar para dela tomardes posse. O Senhor vos dispersará entre todos os povos de uma extremidade à outra da terra. Ali servireis a deuses de madeira e de pedra, que nem vós nem os vossos pais conheceram. Mesmo no meio dessas nações não tereis segurança, nem encontrareis repouso para a planta dos vossos pés. O Senhor te dará ali um coração inquieto, olhos enlanguescidos e alma angustiada. Sentireis a vossa vida suspensa e tremereis noite e dia sem certeza de continuar a viver. De manhã direis: quem dera que fosse já noite. E de tarde direis: quem dera que já fosse manhã. Tudo por causa da angústia que o vosso coração sofrerá e pelo espetáculo que terão de ver os vossos olhos. O Senhor vos fará regressar em navios ao Egito, caminho do qual eu vos tinha dito que não devíeis tornar a ver. Ali procurareis vender-vos aos vossos inimigos como escravos e escravas, e não haverá comprador. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que estabelecesse com os filhos de Israel, na terra de Moabe, para além da aliança que firmara com eles no Horebe. Salmo 112. Aleluia! Feliz o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos.
A sua descendência será poderosa sobre a terra e bendita a geração dos justos. Haverá na sua casa abundância e riqueza, e a sua prosperidade durará para sempre. Brilha para os homens retos como luz nas trevas. Ele é piedoso, clemente e compassivo. Feliz o homem que se compadece e empresta e administra os seus bens com justiça. Este jamais sucumbirá. O justo deixará a memória eterna. Não tem receio das más notícias. O seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está firme. Por isso nada teme e verá os seus opressores confundidos. Reparte do que é seu com os pobres. A sua generosidade subsistirá para sempre e o seu poder crescerá em glória. Ao ver isto, o ímpio enfurece-se, range os dentes e desfalece. Os desejos dos ímpios fracassam. Olá, eu sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos nesta proposta do podcast Mais 365. Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora, também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, dizendo: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Nos capítulos 27 e 28 do livro dos Números, apresentam-se os sacrifícios que o povo deve celebrar e oferecer ao Senhor a cada dia, a cada sábado, a cada mês e por ocasião da festa da Páscoa e do Pentecostes. Dá-se também essa eleição de Josué, aquele que Deus escolheu para suceder a Moisés, liderando o povo de Israel na entrada da terra prometida. A Moisés, Deus ainda concede que veja a terra prometida, mas dá-lhe o mandato de impor as mãos sobre Josué, de modo a receber a sua autoridade, e que assim esta seja também reconhecida pelo sacerdote Eleazar e por todo o povo. É significativo que também nos dias de hoje o rito da ordenação sacerdotal mantenha este gesto de imposição das mãos. E é também importante notar esta referência ao pedido de Moisés para que Deus conceda um líder que seja o seu sucessor, de modo que o povo de Israel, ainda nómada no deserto, não se torne como um rebanho sem pastor. A imagem do rebanho e do pastor será muito comum, quer noutros profetas do Antigo Testamento, como Ezequiel, quer também nos Salmos, quer, sobretudo, com Jesus, que se apresentará como o bom pastor, que conhece as ovelhas do seu rebanho e que as conduz. Por sua vez, no capítulo 28 do livro do Deuteronômio, continuamos a ouvir a lista de bênçãos e agora uma longa lista de maldições para quem segue fielmente a lei ou lhe seja infiel, respectivamente. Note-se aqui nestas bênçãos uma clara identificação dos benefícios que recebem os fiéis à lei, não apenas no futuro, mas já aqui, na vida presente, na terra prometida, na forma de chuva, na forma de tempo favorável, na forma da fertilidade das colheitas, ou ainda na fecundidade da família, na posse das terras e no reconhecimento por parte dos outros povos. Mais tarde, no discurso do Sermão da Montanha, Jesus apresentará as bem-aventuranças e fará questão de anunciar que a plena realização destes benefícios e a justa recompensa serão apenas concretizados na vida eterna. Jesus dirá: alegrai-vos e exultai, porque é grande no céu a vossa recompensa. Sim, poderemos receber já aqui na terra, mas receberemos certamente na eternidade. Vale a pena ainda fazer referência a estas duas partes diferenciadas de maldições, que parecem indicar, segundo os biblistas, duas tradições distintas, uma mais antiga e outra mais recente, sendo a mais recente aquela que alude até aos acontecimentos do exílio na Babilónia, que aconteceu já no século VI, antes de Cristo, cerca de 600 anos depois
de Moisés. Há também um exagero nestas maldições, uma hipérbole. E obviamente que o Senhor não tem qualquer prazer com o nosso mal, como a certa altura se diz. É preciso sublinhar isto claramente. Deus não tem qualquer prazer em ver-nos a sofrer. Mas estas maldições apresentavam esses termos como palavra de Deus, como um exagero que nos quer convidar à conversão e que nos quer convidar a não incorrer nestas maldições pela nossa infidelidade. É interessante notar, ao terminar o seu discurso, como Moisés apresenta dois caminhos de servidão. Ou servimos ao Senhor, nosso Deus, com alegria e bom coração, porque Ele nos dá tudo, ou, pelo contrário, servimos os inimigos, que Deus permite que venham na fome, na sede, na nudez e na mais completa miséria. É precisamente na medida em que somos obedientes e servos a Deus, e escutamos a sua voz e nos tornamos dóceis à sua vontade, que somos mais livres. Esse era precisamente o lema episcopal do antigo cardeal patriarca, Dom José Policarpo. Per obedientiam ad libertatem. Pela obediência, isto é, à vontade de Deus, entende-se, chegamos à liberdade. Que seja assim na nossa vida. Que procuremos ser mais obedientes a Deus. E aí experimentaremos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade. Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel. Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a tua palavra e obedecer à tua santa vontade. Repetimos esta oração do coração a partir do Salmo 112. Feliz o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Feliz o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tal como aconteceu com Josué, também nós queremos sentir esta responsabilidade que Deus nos dá, que Deus nos passa. E esta também muito particular, a responsabilidade de durante 365 dias irmos lendo a Bíblia. Amanhã é mais um dia, um abraço em Cristo. Até amanhã.